Beleza, vamos lá então. Pelo que vocês me falaram aqui, o Mendes já falou a maior parte do que eu vou fazer aqui com vocês. Hoje e na quarta-feira. Então tá bom, mas vamos lá então. Vamos começar meio que uma segunda parte do curso, tá? Na primeira parte, a gente viu, vamos lá, né? Fundamentos de álgebra booleana. Que é uma forma de codificar lógica. Todo mundo bem? É uma forma de codificar lógica, tá? Daqui a gente viu principalmente, tá? 3 representações para essas funções lógicas, né? Que a gente chamou de forma algébrica. Escrever as equações e tal. A tabela verdade. Tabela verdade. E aqueles diagramas de circuito com portas lógicas. Beleza? Ainda, a gente falou de minimização de funções. Minimização de funções. E aí vocês viram o mapa de Carnot, aqui nessa turma especificamente, a gente falou de Quine-McCluskey, outros métodos computacionais, essa coisarada toda, tá? Que é uma forma da gente tentar reduzir a expressão e, no final das contas, tentar fazer um circuito menor. Isso aí toca um pouco com o que precisa ser feito lá em eletrônica, tá? A gente minimiza para tentar diminuir a quantidade de eletrônica que tem que ser feita para implementar aquilo, tá? Aqui para vocês era basicamente para fazer assim, comprimir a representação de alguma função, ter menos letrinha, tá? E 3, a gente mostrou 2 formas de abstração e como fazer circuitos usando outros circuitos, né? É a ideia de usar decodificadores, que nada mais é do que o circuito que calcula todos os mintermos para a gente vai lá e soma os mintermos correspondentes das funções que a gente está querendo implementar. E outra ideia aqui é a ideia do multiplexador, que em essência serve para a gente implementar funções a partir de variáveis introduzidas. Beleza? Você bota termos em evidência e usa aqueles termos que botou em evidência, as variáveis que botou em evidência, como os bits de controle do multiplexador. Todo mundo ok com isso? Tá? Isso foi isso que a gente viu na primeira parte aqui do curso. Se tiver a prova no final de semana, todo mundo foi bem, eu espero. Eu realmente espero que tenha ido bem. Tá? Não sei dizer quando saem as notas, que a pilha de prova é gigante. Uma hora sai. Tá? Mas uma coisa é fato aqui. Tá? Todas as funções que a gente estava tratando até agora são funções completamente arbitrárias, assim, elas não serviam para nada. A gente só falava, tem uma f, tem uma expressão feia, escreve na tabela verdade, minimiza, faz isso, faz aquilo. É bem operacional, assim, tá? Bem operacional, né? Agora, nessa próxima parte do curso, tá? A gente começa meio que uma ideia de aplicações, num primeiro momento, aplicações de lógica combinacional, que é essa lógica sem memória que a gente tratou até agora. Tá? Que é essa lógica sem memória que a gente tratou até agora aqui. E aplicações dessa lógica, em essência, tá? É basicamente eu falar em codificação. Codificar coisas ou representar outras coisas a partir dos bits. E aí criar operações que fazem sentido no mundo dessas coisas. Por exemplo, vamos somar números aqui. Então, para somar 2 números, eu preciso primeiro representar os números. Com os bits. Com essa lógica que a gente está definindo para vocês. Com vocês. Tá? E aí a gente vai falar assim, tá bom, agora tem alguma forma de representar números? Então vamos somar.
E aí, vamos tentar capturar essa ideia de fazer uma certa operação, uma certa transformação com esses números, usando essa lógica aqui. Tudo bem? Então, em essência, é isso que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Tá? Codificar alguns casos, basicamente são aplicações, representações numéricas que eu vou tratar aqui com vocês, os principais casos. Tá? E é isso que a gente começa a fazer agora. Então, as coisas começam a ter um pouco mais vamos fazer essa função. Por quê? Porque essa função serve para somar. Vamos fazer essa função. Por quê? Porque essa função serve para subtrair. Vamos fazer essa função. Por quê? Porque essa função serve para multiplicar. E assim por diante. Tá? Agora a gente está tentando fazer algumas coisas um pouco mais alto nível, usando essas ferramentas que a gente viu no primeiro terço do curso. Todo mundo ok? E aí eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eu acho que até a prova a gente ainda começa a falar de como que a gente implementa circuitos com memória. Que aí a coisa começa a ficar mais interessante. Né? Fica um pouquinho mais sofisticado, mas começa a ficar mais interessante. Afinal, a maior parte dos sistemas que a gente lida tem memória, e ter memória me permite fazer aplicações bem mais interessantes, em vez de ser só tabelas, tá? Que é o que a gente está tratando até agora. Todo mundo ok até aí? Todo mundo bem? Então vamos lá. Eu tenho certeza que o Mintzo, como ele é meio acelerado, ele já deve falar de um monte de coisa aqui, mas eu vou fazer vocês aqui, acho que do começo, assim, passo a passo, né? Porque eu sou mais devagar. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, coisas que vocês já sabem. Eu vou falar um monte de coisas que vocês já sabem. Na verdade, essa matéria que a maior parte das coisas que a gente fala, vocês já sabem. Tá? Só vai arrumando os nomes. Tudo bem? Tudo bem, filho? Tá comigo? Então tá. Eu tô indo devagar porque eu também tô devagar hoje. Mas vamos lá. Quando eu escrevo alguma coisa do tipo 1771, o que eu estou fazendo? Estou tentando representar uma certa quantidade. 1771 coisas, por exemplo. Tem uma certa noção aí. Essa é a primeira noção de número que a gente tem, né? Tentar representar uma certa quantidade. Todo mundo ok? Número não é necessariamente para representar quantidades. Mas é a primeira noção. Né? Mas mais importante, o que a gente está fazendo aqui, tá, é usar um código e ele tem determinadas regras, que eu quero lembrar aqui com vocês. Tá? Primeira coisa, quando eu desenho no quadro aqui, faço um desenho assim, tá? Você pensa assim, 0. Você está muito acostumado a ler isso aí, já 0. Tá? E pensar na quantidade 0 coisas, que é uma quantidade bem estranha, na real. Ela é tão estranha que demorou, todos os números foram inventados e esse aí ficou para trás. Demorou alguns outros séculos até aparecer o 0. Até as pessoas falam, né, não, realmente não precisa de isso aí é um número mesmo. Tá? Mas se eu desenhar esse aqui é uma quantidade, você pensa numa certa quantidade, tá? Você pensa numa certa quantidade que já não é tão estranha, sei lá, uma garrafa, uma tampa, uma caneta, tudo bem? Um computador. Todo mundo ok? Isso é tão natural para vocês que vocês esquecem que no fundo, isso aí é só um desenho. É só um desenho. Eu podia ter feito, em vez disso aqui, feito um quadradinho, feito um, sei lá, triângulozinho, podia ter feito bolinha depois, podia ter feito estrelinha, podia ter feito solzinho, podia ter feito lua, não sei mais o que, podia ter feito carinha sorrindo, podia ter feito qualquer símbolozinho, qualquer desenho podia ter usado, certo? Tá? São só desenhos, são só símbolos. Tá certo que alguns determinados símbolos a gente associa um certo significado convencional, tá? Mas que eu quero que vocês se lembrem que agora nesse momento são só símbolos. Tudo bem? Quantos símbolos tem aqui que a gente normalmente usa, convencionalmente usa para representar números? Quantos? 2? Quantos símbolos você
convencionalmente usa para representar números? Quantos? 10. Não são 10 símbolos? Quais são? Hã? Não. Quantos você convencionalmente usa? 10. Quais são? Quais são? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou usar os nomes que a gente está acostumado. Todo mundo ok? A gente usa 9 desenhinhos aí, 9 símbolos. E a gente associa uma quantidade a cada um deles, né? O 0 a quantidade 0, o 1 a quantidade 1, o 2 a quantidade 2, o 3 a quantidade 3 e assim por diante, certo? E aí os problemas começam quando? Quando eu quero representar uma certa quantidade maior do que a quantidade de símbolos que eu tenho. Por exemplo, tenho 11 coisas. Aí o que você faz? O que você faz, filho? Na hora que você quer representar isso? Essa quantidade, 11 unidades de alguma coisa. Eu tenho que usar a característica de ser posicional, né? Então eu tenho que jogar 1 para segunda casa e 1 para... Você faz assim, 1 e 1, certo? E aí quando você faz isso, 1 e 1, repare, é o mesmo símbolo, você botou um do lado do outro. Não é isso? Só que esse 1 aqui tem um significado e esse 1 aqui tem outro significado, certo? Qual o significado daquele símbolozinho da direita? Eles têm pesos diferentes, né? Então, Qual é o significado dele? Uma unidade de alguma coisa. E qual é o significado do 1 da esquerda? Quanto? 10 unidades. 10 vezes mais. Certo? Olha o que... Isso é tão natural que parece estúpido eu ter que parar e ficar explicando isso. Vocês sabem isso. Estão careca de saber isso. Tá? Vocês vão ter dificuldade com o que a gente vai fazer aqui. Mas vocês estão careca de fazer isso aqui. Vocês sabem disso aqui. Hã? De associar não só a cada símbolo um certo significado, mas para a posição onde ele aparece, numa certa palavra, também associar um certo significado. Então, a gente está lidando com duas coisas. Um significado para o símbolo e um significado para a posição onde esse símbolo aparece numa determinada palavra, onde a gente vai botando esses símbolos um do lado do outro. Certo? E é um do lado do outro, né? Você não vai escrevendo um em cima do outro, um do lado do outro, assim, que é o que eu vou chamar de palavra. É vários desses mesmos símbolos, um do lado do outro. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então, beleza. E aí você, em algum momento, você criou na tua cabeça a regrinha, né? Que é, isso aqui equivale a uma certa quantidade, que é 10 elevado a 0, que é uma unidade. Essa posição, 10 elevado a 1, que é 10. Essa posição, 10 elevado ao quadrado, que é 100. De 10 em 10, né? De 10 em 10. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? 10 terceira, 10 a quarta, e assim por diante, quantas posições você precisar para representar o número que você quer representar. Todo mundo bem com isso? Quando a gente faz isso, a gente faz quase um milagre, tá? É quase um milagre o que está acontecendo aqui. Por quê? Por que eu digo que é quase um milagre? De novo, quantos símbolos a gente tem aqui para usar? 10. Com esses 10 símbolos, mais essa regra de ajustar o valor dele com a posição. Quantos números a gente consegue representar? Todos. Quantos são? Infinitos. Não tem limite para o tanto de números que você consegue representar. Você já parou para pensar que isso é quase um milagre, cara? Isso é uma parada... Eu fico estupefato até hoje, assim. Que eu fico olhando e falando, caralho... Isso devia dar mais pano para manga, assim, para você parar e ficar admirado com como uma coisa tão simples pega uma coisa finita e uma quantidade relativamente pequena, assim, você conta nos dedos, né? Literalmente.
Tá? Literalmente. E com isso aqui, você consegue representar uma quantidade sem limite de coisas. Isso é uma tecnologia maravilhosa. Isso é uma tecnologia maravilhosa. Que você nem para pensar, porque é tão banal, que você fica assim, caralho, professor, por que você está gastando tempo explicando isso? Explicando tempo, gastando tempo explicando isso, porque eu estou tentando lembrar para você com calma que isso aqui você já sabe fazer. A única coisa que eu vou mudar são os símbolozinhos que eu vou usar. A única coisa que eu vou mudar. Porque, afinal, eu quero representar os mesmos números com outros símbolos. Lá na lógica booleana que a gente estava vendo, só tem 2 símbolos. Que eu escolhi, coincidentemente, usar o mesmo símbolozinho, 0 e 1 aqui. Só para facilitar, tá? Porque podia ser quadradinho, bolinha, quadradinho, triângulo, casinha e, sei lá, carrinho. Podia ser qualquer 2 símbolos. Podia ser 0 volts e 3,3 volts, lá que o teu computador provavelmente faz, ou alguma coisa parecida com isso. Podia ser qualquer 2 coisas. Todo mundo bem com isso? Vamos lá, hein? Vamos começar a ficar um pouco mais difícil agora. Antes de eu ir pro caso binário. Beleza? Tem mais coisa que você faz aqui. Em algum momento, assim, sei lá, eu não sei em qual série que foi, mas em alguma dessas séries aí, no ensino fundamental ainda, apareceu uma vírgula, assim, ó. Não foi? Não sei que série que é isso aí, mas em algum momento aparece uma vírgula. Hã? 6º ano, mais ou menos. É isso mesmo? É? Você já começa a fazer divisão de números divisão não inteira de números. Então é por aí. Você está falando, deve ser. Eu não faço ideia, nunca dei aula para criança. Eu não lembro como é que foi comigo. Tudo bem? Mas o que você fez? Você começou a botar uma vírgulazinha só para indicar onde é que está essa posição aqui, ó, das unidades. Tá? Porque alguém pensou, uai, se eu posso ficar estendendo isso aqui para o lado esquerdo, aumentando os números, aumentando a quantidade, por que eu não posso estender para o lado direito, diminuindo a quantidade? Tá? E aí alguém pensou, uai, vamos botar mais uma posição aqui, valendo 10 a menos 1, que é o próximo número que tem aqui, seguindo essa mesma lógica. Para cá, valendo 10 a menos 2, que é 0,01. Um centésimo. Vamos botar mais um, que é 10 a menos 3. 0,001, que é 1 milésimo. Mas segue a mesma lógica, né? Segue exatamente a mesma lógica. Se eu escrever 1,591, isso aqui quer dizer 1 vezes 10 a 0, mais 5 vezes 10 a menos 1, mais 9 vezes 10 a menos 2, mais 1 vezes 10 a menos 3. Vocês se lembram disso, né? Isso também é banal essa altura do campeonato. Se fizeram cálculos, já faz uma coisa muito mais difícil que isso. Certo? Todo mundo ok? Esse ponto assim, é porque a gente usa vírgula aqui, mas assim, o resto do planeta, assim, os computadores, que é o que interessa, a gente usa um ponto aqui. Eu vou chamar de ponto essa vírgula. Tá? Eu vou chamar de ponto essa vírgula aqui. Todo mundo ok? Ponto. E o que o ponto está fazendo aí? Marcando para mim onde que está o qualquer coisa elevado a 0. Onde que está as unidades. Porque já vai aparecer aqui o nome ponto flutuante, ponto fixo, que tem a ver com isso aqui. A gente quer representar isso aqui também. Todo mundo ok? Afinal, vocês estudaram física, cálculo, vocês sabem que essa parada aqui é útil. Todo mundo bem? Todo mundo lembrou dessas coisas? Todo mundo lembrou disso? Então, beleza. Hã? Ah, eu já não sei, mas... Não, enfim, vamos lá. O pré-requisito aqui para mim é saber ler. Eu estou te ensinando a contar de novo. Todo mundo ok? Vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de botar 10 símbolos, vamos botar só 2 símbolos. Tudo bem? Então, quando eu escrever algo do tipo 100101,
o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que esse 1 aqui representa uma certa quantidade, que é 1 vezes 2 elevado a 0. Por que 2? É o tamanho da representação, né? Porque é a quantidade de símbolos que eu tenho. Se aqui atrás eu tinha 10 símbolos, eu usava 10, porque eu tenho 10 possibilidades de coisa para colocar aqui. Agora eu só tenho 2 possibilidades de coisa para colocar aqui, eu uso 2, que é a quantidade que é o máximo da que eu consigo representar com um bit só. Ou é 0 ou é 1, só tem 2 coisas. Beleza? Esse 0 aqui vai querer dizer para a gente 0 vezes 2 elevado a 1. Esse 1 aqui, 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4. Esse 0 aqui, 0 vezes 2 elevado a 3, que é 0 vezes 8. Esse 0 aqui, 0 vezes 2 elevado a 4, que é 16 vezes 0. Isso aqui é 1 vezes 2 elevado a 5, que é 32. Isso aqui é 1. Quer dizer que isso aqui tudo está querendo dizer 32 mais 4, que é 36, mais 1, 37. Se eu seguir a mesma lógica do sistema que você já conhece. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok com isso? Eu vou chamar essa representação aqui, tá, de representação sem sinal. Eu só vou dar esse nome aqui. Inteiro sem sinal. Afinal, são números inteiros que estou representando, não tem sinal. Não é que é mais isso. Não é mais tal coisa. É aquele, não tem os negativos aqui, não existe esse conceito aqui pra gente. Só tem a parte sem sinal. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok? Tranquilo, né? Assim, o conceito é simples, certo? Tranquilo. Então vamos de novo, coisas que vocês já sabem fazer. Quando eu escrevo alguma coisa assim, ó, 31 mais 17. Esse número é suficientemente pequeno para vocês fazerem de cabeça. Mas lá na escola, vamos fingir que não seja, mas lá na escola, em algum momento a tia falou assim, ó, na hora de fazer essa conta aí, você pega o 31, bota em cima, você pega o 17, bota embaixo, só botar o sinalzinho de mais, você vai alinhar os dois aqui, né, na mesma coluna, do lado direito, não é isso que você fazia? Aí você vai fazer uma barrinha aqui, e aí você vai fazendo a soma coluna por coluna, então você vai somar esses dois números aqui, ó, separados. 1 mais 7 dá 8. Aí depois você vai e soma esses dois números aqui. 3 mais 1 dá 4. E o resultado é 48. Foi assim que você aprendeu, certo? Todo mundo comigo? Foi assim que vocês aprenderam, não foi? Alô, alô? Foi assim que você aprendeu, filho? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor, né? Vamos lá. Eu vou escrever a coisa de uma forma um pouquinho mais convoluta, mas é porque a gente vai precisar disso. Tá? Mas, ó, vocês já sabem fazer, vocês já sabem somar. A regra é a mesma regra, tá? Só que olha só, 31, quando eu escrevo 31, eu estou querendo dizer 3 vezes 10 a 1 mais 1 vezes 10 a 0, certo? E quando eu escrevo 17, eu estou querendo dizer 1 vezes 10 elevado a 1 mais 7 vezes 10 elevado a 0. Certo? E aí vocês concordam comigo que tem 10 elevado a 1 e 10 elevado a 1 aqui, eu posso botar em evidência? E eu tenho 10 elevado a 0 aqui, 10 elevado a 0 aqui, eu posso botar em evidência? As coisas iguais você pode botar em evidência, lembra disso? Tipo, não preciso ficar explicando tanto, sei que vocês sabem tudo isso. Por isso que eu falei, eu só vou ficar repetindo coisas que vocês já sabem. Todo mundo bem? Isso quer dizer que eu posso botar em evidência ali e escrever alguma coisa assim, ó. 3 mais 1 vezes 10 elevado a 1 mais 1 mais 7 vezes 10 elevado a 0, certo? Aí eu pergunto para vocês, 10 elevado a 0 não é o que tem que acontecer nessa coluna aqui?
E eu não estou somando os dois elementos que estão na coluna da direita? Olha lá, ó, a explicação algébrica do porquê que você pega e soma naquela coluna ali. Todo mundo está vendo? 10 elevado a 1 não é o que tem que acontecer nessa coluna aqui, do resultado? E eu estou somando as coisas correspondentes das entradas que estão naquela coluna ali. Por isso que você soma naquela coluna ali. Todo mundo está vendo isso? Todo mundo bem com isso? Lembra disso aqui, porque você vai fazer isso aqui, tá? Assim, eu não estou brincando. Na prova vai ter uma questão. Faz aí o somador de tantos bits com outro de não sei quantos bits, e é isso aqui que você precisa fazer. Lá na prova vai estar escrito lá, faz o multiplicador de tantos bits com esse outro aqui, com o somador de tantos bits. Você precisa fazer essa continha que eu estou fazendo aqui com você agora. Tá? Que você sabe fazer. E aí você começa a... assim, falou que tem que fazer um somador de tantos bits, você já começa a embolar tudo. Vocês já sabem fazer essa parada. Ok? Por isso que eu estou indo devagar. Vai devagar também na hora que você estiver fazendo. Mas todo mundo ok com isso? Todo mundo bem? Beleza. Vamos botar mais uns detalhes aqui. Tá? Quando eu estiver somando 78 com 45. O que você aprendeu? Somo dessa coluna. 8 mais 5 dá 13. Certo? Aí quando dá mais que 10, quando dá mais que 9, na verdade, o que a tia lá do, sei lá, do sexto ano ensinou para você? Ela falou assim, pega as unidades e coloca aqui. Pega as dezenas e vai 1. Ela usou essa expressão, provavelmente. Vai 1. Não foi? Vai 1. E aí, o que você faz na próxima coluna? Soma aí 7 com 14, que dá 11. Soma o vai 1, que dá 12. Aí isso aqui dá 2 e vai 1. Certo? Aí a tia do sexto ano ensinou uma coisa para vocês que vai fazer você errar aqui e você vai... Eu ia falar um palavrão. Mas a tia do sexto ano condenou você a não entender o que eu vou falar a partir daqui a, sei lá, 10 minutos. E ela condenou você a não entender a aula de Sismic depois. Ela condenou vocês. Hã? Qual fã-clube? Cadê o meu fã-clube? Não tá aqui hoje. Estão lá no Dominó hoje, né? Molecada, não tem jeito. A tia condenou vocês, porque o que ela fez? O que ela fez não tá tecnicamente errado, mas vai atrapalhar pra caralho. Porque ela falou assim, vocês estão vendo que tem um vai 1? Então você bota como se fosse 0 mais 0 e vai 1. Aí o resultado é 123. É meio que assim. Ou com alguma variação que ela mostrou pra você. O último ignora e põe embaixo direto. Não é alguma coisa assim? Ela ensinou isso pra você. Tá? Ela ensinou isso pra você. Tudo bem? Até que ok. O que eu quero que você não faça? Não faça isso. O que eu quero que você faça aqui, com a gente, comigo, pelo menos, é... Quanto que dá 78 mais 45? Eu quero que, na cabeça de vocês comecem a pensar. 78 mais 45 é 23... Opa, não está escrevendo. 78 mais 45 é 23 com carry de 1. Eu quero que você comece a pensar assim. Tudo bem? Tudo bem? Por quê, professor? Eu tenho 2 bits, 2 bits, 2 bits. Porque, olha só, como é que é teu nome, filho? Carlos. Porque olha... Não se preocupa com isso, não. O Carlos já matou a parada. Porque eu quero que você pense assim. Se aqui entraram 2 símbolos e aqui entraram 2 símbolos, aqui tem que sair 2 símbolos também. Tudo bem? Porque é assim que o diabo da máquina que está na minha frente, está no bolso de vocês, está em tudo quanto é lugar, funciona.
Entra 8 bits, sai 8 bits. Entra 64 bits para somar, entra outros 64 bits para somar, sai 64 bits da soma. Não sai 67 bits. Ou 65 bits. Também não sai 64 É. Agora me embolei. Soma dois números de 64 bits aqui na minha frente, sai um número de 64 bits. Mas pode ser que ele não caiba na palavra toda lá e deu carry no final. Tem a carry de 0 ou tem a carry de 1. Nesse sentido, a subtração nunca ia ter esse problema. A subtração a gente vai falar depois. Segura a onda aí. Segura a onda. Todo mundo ok até aí? Todo mundo bem com isso aqui? Tá? Então, se acostuma com isso aqui, que você não vai ter problema nem aqui, nem sismic. Tá? Mas é só um detalhezinho aqui, com pequenos detalhes, arrumando um pouquinho que a tia do sexto ano fez com vocês. Vocês já sabem fazer essa conta aqui. Todo mundo ok? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção aqui, porque você vai fazer essa pergunta, filho. Se fosse 178, por exemplo. Se fosse quanto? 178. 178. Mais 45. Aí Mais 45, porque é 0,45. eu ia descer 123, ou... Calma, não. Eu ia descer 223, ou eu ia descer 23 por carry? 223. Tem 3, 3 e 3. E aqui está dando carry de 0. Que é o vai qualquer coisa, vai 0. Mas a gente já vai sistematizar essa história do carry, do vai 1. O vai 1, assim, a gente vai chamar de carry. Acabou a conversa. Tá? É o vai 1. Então, eu só coloco carry se... Não, sempre vai ter carry. Eu só subo o carry se subir 1 e não tiver nenhum... Não, sempre vai ter carry. Aí você vai ter que dizer, se o carry é 0... Você vai dizer se o carry é de 0 ou é 1 no final da soma. Se fosse 10... Mas sempre vai ter ele lá. Sempre vai ter essa informação. E separado do resto. Porque ele não é parte da soma. Ele é parte da soma, mas não é parte da soma. Tudo bem até aí? Tá. Vamos lá ainda, ó. Presta atenção, porque você vai precisar fazer isso aí em alguma hora. E aqui é aonde o bicho pega, nesse exemplo aqui. Quando eu escrevo 78 mais 45, eu estou querendo dizer 7 vezes 10 a 1, mais 8 vezes 10 a 0, mais 4 vezes 10 a 1, mais 5 vezes 10 a 0. E aí, naquela mesma toada de botar as coisas, as potências de 10 em evidência, a gente pode escrever alguma coisa assim, né? Ó, 7 mais 4 vezes 10 a 1, mais 8 mais 5 vezes 10 a 0, certo? Aí, na hora que eu faço a soma lá da coluna da direita, que é esse pedaço aqui, pode fazer na ordem que você quiser, mas se fizer o da coluna da direita, que é o que você faz ali na continha também, isso aqui dá 7 mais 4 vezes 10 a 1, mais 13 vezes 10 a 0, certo? 8 mais 5 dá 13. Só que o que quer dizer 13? 7 mais 4 vezes 10 a 1. Só que isso aqui é 1 vezes 10 a 10, mais 3 vezes 10 a 0. O que está estranho? Está estranho porque eu escrevi que eu sou burro. Vezes 10 a 1, mais 3 vezes 10 a 0, vezes 10 a 0, não é? Aí você pode fazer o chuveirinho, né? Sim. Quer me explicar por que? Isso aqui dá 7... Ó, não mexi ainda na outra coluna, hein? Isso aqui dá 1 vezes 10 a 1, mais 3 vezes 10 a 0, certo? Todo mundo ok? Aí vocês estão vendo o carry aqui? Passando da primeira coluna para a segunda? Porque o que é passar esse carry da primeira coluna para a segunda? Ué, botar em evidência as coisas que tem que botar em evidência aqui, ó. Recolher tudo da segunda coluna. Todo mundo tá vendo? Tá? Então isso aqui eu não posso escrever, ó, que é 7 mais 4 mais 1 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Ó o carry vindo aqui, que é o vai 1 que aconteceu aqui, ó. Todo mundo ok?
Aí na mesma toada, isso aqui dá 7 mais 4, 11, mais 1, 12. Então isso aqui é 12 vezes 10 a 1, mais 3 vezes 10 a 0. Só que 12 vezes 10 a 1 é 1 vezes 10 a 1, mais 2 vezes 10 a 0, vezes 10 a 1. Mais 3 vezes 10 a 0. Tá todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando? Aí você pode multiplicar, né? Fazer o chuveirinho. Isso aqui dá 1 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Todo mundo bem até aí? E essas potências de 10, elas estão... Você pode... Sim, eu gostaria que vocês enxergassem como se fossem as colunas ali do negócio. Assim, quando eu estou fazendo essa conta aqui, eu não erro porque eu estou vendo as colunas, tá? Na minha cabeça aqui. Todo mundo bem? E aí, ó, repara. Se eu só tenho 2 bits para 2 dígitos aqui, 2 posições para representar alguma coisa, isso aqui é o que cabe em 2 posições, certo? Olha o resultado lá, 23. E o que é esse 1 aqui, professor? Esse 1 aqui eu vou chamar de carry de saída. É o carry do final da conta. Isso, só que aqui é 10 elevado a 0 e aqui é 10 elevado a 1. Aqui, né? Aqui, ó. Por isso ficou 10 a 2 e 10 a 1. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso, né? Professor, Sim. você chamou esse último 1 de carry out. Isso. Mas aquele 1 antes também não seria um carry out? Qual 1? Está sinalizado como sublinhado. Esse aqui? Não, sublinhado. Sublinhado? É 1 vezes 10 a 1. Ele também não seria um carry out? Mas, tipo, ele passa como um carry Esse out aqui? em um momento, mas ele é um carry out em outro. Não entendi. Começa com um carry out. Eu não entendi. Mas, tipo, ele não seria, tipo assim, para 2 bits ele é um carry out. Ele quem? Ele não, perdão, para 2 bits, não, para 1 bit. 1 vezes 10 a 1 é um carry out. Esse pedacinho aqui? Ah, não, peraí. Esse aqui que você está falando. Esse aqui que você está falando. Carry out para 1 bit. Ele é o carry out do que aconteceu na primeira coluna, Ele é a saída da primeira coluna. E aí, que vai ser a entrada da segunda coluna. Que é exatamente o que eu quero que você faça pensando mesmo. Todas as colunas vão produzir carry. o inicial ele não tem. O inicial também tem. Só que a gente considera vulgarmente isso já como 0. É, 0. Porque aqui você quer vir entrando 0, né? Se tiver uma entradinha de carry aqui. Porque senão muda a conta. Você quer inicializar com 0. Nesse caso. Cuidado. Porque vai ter um momento que vai querer inicializar. Tem um caso aqui que você vai querer inicializar com 1. Um pouco mais para frente. Mas todo mundo entendeu essa jogadinha algébrica aqui, que é a mesma coisa das colunas, né? Todo mundo ok com isso? Na hora que eu fizer isso aqui de uma conta maior, você sabe o que está acontecendo, certo? Então, beleza. Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Vamos fazer com os bits, então, pode ser? Vamos fazer a mesma conta aí, ó, 78 com 45. Quanto é que é 78 em binário? Oi? 78 em binário, quanto é que dá? 0. É um bom chute que tem. 1, 0, 0 é um bom chute para começar. Eu vou explicar como é que eu faço a conta, tá? Porque eu não sei de cabeça não, tá? Mas vou explicar como é que eu faço a conta. Tem aí uns negocinhos, vai dividindo por 2, sucessivamente, blá, blá, blá. Eu não sei nada desses negócios, tá? Calma, eu não sei nada dessas coisas aí. Calma, presta atenção comigo. O que eu faço? Quando eu tenho que fazer esse monte de continha, se eu não tiver calculadora, se eu tiver calculadora, eu vou lá e faço na calculadora, lógico. Mas se eu não tiver calculadora, o que eu faço? Eu começo escrevendo as potências de 2 aqui, ó. 1, que é 2 elevado a 0.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Aí já passei. Então não preciso de mais. Calma. Tá? Calma. Aí repare, ó. 78, com certeza tem o 64. Agora eu vou voltando. Hã? E nunca vai ter o 128 em nenhum. Não tem como ter o 128, porque se eu somar 128 já não dá certo mais. Já vai passar de 78, certo? Então o que eu vou fazendo? Agora eu vou voltando. 64 tem com certeza. Quanto que é 78 menos 64? 14? Tira 4 fica. 14. Tu é bom nisso mesmo, hein, filho? 14. 14. Tem 32 dentro de 14? Não. Então não tem esse. Tem 16 dentro de 14? Não. Tem 8 dentro de 14? Tem. Quanto que é 14 menos 8? 6. Tem 4 em 6? Quanto que é 6 menos 4? Tem 2 em 2? Sobrou 0. Tem 1 em 0? Não tem. Então esse aqui é o 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Tudo bem? Do maior para o menor. Certo? Então é 78, quanto que é a conta que eu queria fazer? 78 mais 45. Então quanto que é 45? Com a mesma quantidade de bits, tá? Por favor. Tem 64? Calma. Tem 64? Não. Tem 32? Tem. Quanto que é 45 menos 32? Quanto? 13. Tem 16 em 13? Tem 8 em 13? Quanto que é 13 menos 8? Tem 4 em 5? 5 menos 4 dá 1. Tem 2 em 1? Tem 1 em 1? Tem. E aí acabou. Então, 45 é 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Todo mundo bem? Aí como é que soma então? Soma coluna por coluna do menor para o maior. Não é assim que você fez? Sim. Só que já presta atenção aqui que a gente vai fazer, tá? 0 mais 1 dá 1. Certo? De novo, ó, presta atenção, só tem 0 e 1 agora, tá? 0 mais 1 dá 1. Todo mundo ok? Quanto que é o carry? 0. 1 mais 0 dá 1. Mais 0 do carry dá 1. Quanto que é o carry? Presta atenção nesse aqui agora. 1 mais 1 dá 0 com carry de 1. Certo? 1 mais 1 dá 0 com carry de 1. Mais 0 do carry que está chegando dá 0 com carry de 1. Todo mundo entendeu? Próxima coluna. 1 mais 1 dá 0 com carry de 1. Mais 1 do carry que está chegando dá 1 com carry de 1. Zero mais 0 dá 0 com carry de 0. Mais 1 dá 1 com carry de 0. 0 mais 1 dá 1 com carry de 0. Mais 0 dá 1 com carry de 0. 1 mais 0 dá 1 com carry de 0. Mais 0 dá 1 com carry de 0. Então, quanto que é esse resultado aí? 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 com carry de 0. Vou ler de novo. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 mais 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 é igual a 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 com carry de 0.
Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Quanto que é 11011? 127 menos 4. Quanto? É só pegar a valoração. Não é 127 menos 4. Que você não tem. Tá bom, mas você está muito adiantadinho. Vou ler da esquerda para a direita, tá? Então, isso aqui é 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 2 mais 1. Que dá quanto? 123. Todo mundo bem com isso? Repare que o carry daqui, nessa representação, não tem nada a ver com o carry dessa representação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só o nome que é igual. E a ideia, né? Tipo, carregar uma informação de uma coluna para outra. Que nada mais é do que botar alguma coisa em evidência. Aqui, ó. É esse carinha aqui que está sobrando de uma coluna que tem que ir para a próxima. Todo mundo entendeu? Todo mundo aprendeu a somar, então, números sem sinais, certo? Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Beleza. Vamos escrever isso em termos que a gente já sabe, das funções lógicas. Tá? E aí, repare uma coisa. Vocês concordam comigo que isso aqui é uma função lógica que entra 3 bits e sai 2 bits? Vocês estão enxergando isso? Olha só. Cada coluna dessa é uma funçãozinha que entra um bit que eu vou chamar de A, um bit que eu vou chamar de B. O carry que veio da coluna anterior, vamos dizer, ele é só um bit também. E ele produz aqui um bit da soma e um bit de carry, que é para eu usar, em princípio, na próxima coluna, certo? Mas é isso aqui que cada coluna tem que fazer, não é? Todo mundo ok? Ué, a gente sabe escrever isso aqui, velho. Ó, essa função não tem memória. Então eu tô com A, B, carry in. Isso aqui pode ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tá tudo aí? Eu tenho aqui, ó, soma e eu tenho carry out. Tenho 2 saídas, certo? Vamos escrever essa função agora. Porque agora não vai ser uma função arbitrária, é uma função que eu quero que resolva cada uma das colunas ali. E a gente já sabe fazer o que tem que fazer, porque 0 mais 0 dá 0 com carry de 0, certo? Certo? Vamos fazendo todos os casos agora. 0 mais 0 mais 1 dá 1 com carry de 0. 0 mais 1 mais 0 dá 1 com carry de 0. 0 mais 1 mais 1 dá 0 com carry de 1. Tá certo? 1 mais 0 mais 0 dá 1 com carry de 0. 1 mais 0 mais 1 dá 0 com carry de 1. 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 0 dá 0 com carry de 1. 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 dá 1 com carry de 1. Todo mundo entendeu de onde saiu essa tabela aí? Para que agora não é mais uma função arbitrária que eu vou lá e só faço, vou fazer qualquer uma aqui e tal, pelo exemplo e tal, blá blá blá, tirando da minha cabeça. Isso aí não é mais da minha cabeça não, isso aí tem que ser assim. Tem que ser assim, para na hora que a gente juntar vários desse aqui, cada um calcular uma coluna para mim da soma. Beleza? Pergunta. Por que o termo 3 ali, a saída... Termo 3, esse aqui você está dizendo? Por que a saída é 0? Porque 0 mais 1 dá 0.
ficaria 1, 0, 1, 1. Isso aqui. Quanto é que dá isso? Quanto que é 0 mais 1? Dá 1. Mais 1. Hein? Só tem duas possibilidades, filho. Ou dá 0 ou dá 1. Vamos lá. Quanto que é 0 mais 0? Quanto que é 0 mais 1? Quanto que é 1 mais 1? Não depende de nada. A álgebra você sabe qual que é. A álgebra que só tem dois números. Hã? Por que dá 1? Quê? Ajuda o colega aí, turma. Quanto que dá 0 mais 0? 0. Quanto que dá 0 mais 1? Quanto que dá 1 mais 1? 0 com carry de 1, não é? Pegou? Diga. Não dá pra compreender também como 2 em binário, tipo, o mais 1 é 2 e a representação dele em binário seria 1, 0. Tipo. Você pode pensar do jeito que você quiser, desde que você acerte. Eu prefiro que você pense com carry. Beleza? Todo mundo ok aí? É porque eu tendo a achar... Eu ensinava assim, 1 mais 1 dá 2. Só que 2 é 1, 0. E blá, blá. Aí a molecada fica toda doida, porque na hora dos bits aqui, cadê o 2? Cadê o 2 aí, na tabela? Não tem. Porque tem 10 na soma decimal, mas não tem 10 no... Também não tem 10, tem 9 com carry de 1. Não, mas aparece diretamente, você enxerga muitas vezes no 10. Por exemplo, 102 termina com 10. Agora, um binário nunca vai terminar com 2. Exato. Estou tentando sistematizar o que você já sabe, você faz uns atalhos, mas estou tentando sistematizar, porque na hora de fazer a máquina não tem atalho. Todo mundo ok? Todo mundo bem, gente? Ai, ai. Vamos lá. Como é que é o nome dessa função aqui? Oi? Na esquerda aí. Show. Pô, você já viu isso aqui antes. S é igual a O exclusivo B, O exclusivo carry in. Certo? E essa daqui? NAND? O que você faz então? Quantas variáveis tem aí? O que você faz é não esquecer o que você já sabe. Você passou 10 aulas aqui comigo, 5 semanas aprendendo. É isso aí. A, B, carry in. Então vamos lá, ó. É 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então você pode fazer esse agrupamento aqui, esse aqui, esse aqui. Então o carry out. Vamos lá. Lê esse primeiro agrupamento para mim. B. Sem. Lê esse agrupamento aqui para mim. Lê esse agrupamento aqui para mim agora. A, B. Oi? Não sei que demonstraçãozinha tem para melhorar isso aí, mas calma, presta atenção aqui, é que você pode pensar, porque isso aí tem que estar escrito todos os casos onde a coisa dá 1. 1 mais 1. Calma, 1 mais 1 não dá carry de 1? 1 mais 0 com carry de 1.
Não dá 1? 1 mais 0, mais o carry de 1. Não dá carry de 1? Aqui a gente está calculando o carry. 0 mais 1, vezes, mais o carry in, dá carry de 1. Então, todos os casos onde dá carry de 1 aí. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Opa, então, mas você sabe fazer essa paradinha aí, ó. Tá entrando A, opa. Se eu te pedir o circuito, A, B, carry in. Como é que era? ABC. Hã? Isso aqui é a soma. Soma de produtos tem ali, não é? Então tem 3 produtos. Tem que somar depois. Oi? A, carry in. B, carry in. Sim. O jeito com menos componentes necessariamente não é o jeito mais estável. Que? O arranjo que descreve o sistema com o menor número de componentes não necessariamente é o sistema mais estável. O que significa estável na sua linguajar? Sei lá, o que vai demorar mais tempo para queimar. Que vai demorar mais tempo para queimar, eu não sei o que é. Teoricamente, isso aí funciona infinitos, tempo infinito. O circuito ideal seria que não queimasse, que não estragasse. Não, em princípio, se você não, o que queima é sobretensão, excesso de tensão e potências. Se você não passar disso, não vai queimar nunca. Porque dá para representar esse mesmo sistema com menos coisa. Com menos coisa? Como? Acho que com 2 enzes e puxando, sai daquele segundo chora, eu acho que sai. Faz em casa e você me mostra. Usando tirei print. Hã? É que a gente já fez um desse, eu já fiz um desse no laboratório. Sabe? Então faz lá e faz de novo, já fez no laboratório, faz de novo e me mostra depois. Todo mundo ok com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Eu vou chamar esse circuito aqui, ó, de somador completo, que eu acho que eu até já fez aqui com vocês, né? Só só declarou e falou funciona assim. Mas todo mundo tá vendo que nada mais é do que, tipo assim, o que tem acontecendo em cada coluna da soma? Tem que acontecer isso aí. Todo mundo comigo? Então eu tenho uma caixinha preta, ó, vou fechar isso aqui numa caixinha preta, que tem essa interface aqui, ó, A, B, carry in, e sai soma e carry out. Todo mundo bem? Agora vamos fazer a partir desse aqui, que a gente vai chamar de somador completo de 1 bit. Entra um bit em cada termo da soma e sai um bit na soma. Vamos fazer um de 2 bits, pode ser? Cada um vai ser usado para implementar uma coluna da soma, não é? Precisa de 2, não é? Vou botar na mesma ordem que a gente faz lá na continha. Tá? Então aqui vai entrar, ó. Vou chamar aqui de A0, vou chamar esse aqui de B0, os 2 bits menos significativos. Aqui tem um carry de entrada. Quanto é que tem que ser o carry de entrada da primeira coluna? 0. Vai sair aqui, ó, o bit menos significativo da soma. E vai sair o carry, que eu preciso passar para a próxima coluna, não é? Aí aqui vai entrar os bits da próxima coluna, certo? Vai sair o bit dessa coluna do resultado. Com B0 porque eu sou burro. E vai sair o carry out aqui, ó. Alguma dúvida, gente?
Alguma dúvida? Não. Certo? Se você fechar isso aqui numa caixinha preta, somador de 2 bits. Eu vou desenhar assim, ó. Entra A, 2 bits. Entra B, com 2 bits. Entra um carry in. Aliás, perdão. Do jeito que eu fiz aqui, não carry in já está travado, né? Tá? Carry in já está travado. Mas é uma boa prática você vir destravar ele, deixar ele aqui. Tudo bem? Tem um carry in. Sai aqui a soma, tem 2 bits. Sai um carry out. Se essas entradas vão estar entradas e saídas negadas ou não, Aí depende da sua implementação. Se a lógica é negativa, aí só depende da sua implementação. Em geral, não. Em geral, não compensa muito, não. Os enables costumam ser lógica negativa, mas... esse sendo negativo não ia atrapalhar. Se precisasse empilhar, não ajudava. Eu acho que mais atrapalha que ajuda. Essa segunda saída aqui, que está no S0 e a saída que está enviando no outro S0. É o carry out dessa caixinha aqui. E aqui é o carry in dessa caixinha aqui. Aí ele já transforma para carry in. Não é que ele transforma, você pegou o carry out de um e ligou no carry in do outro, transportou, né? Todo mundo tá vendo? Qual é o problema desse circuito? Atraso. Hã? Ripple, atraso de Ripple. Atraso. O que eu quero dizer com isso? Porque até agora, as coisas pra gente não demoram tempo nenhum para acontecer. A gente não tá falando de tempo hora nenhuma, tá? Mas não é verdade que as coisas não demoram tempo nenhum, tá? Esse é um momento onde a gente vai querer se preocupar com temporização, sim. E na aula que vem eu vou resolver isso. Eu quero andar para frente hoje. Na aula que vem a gente lida com isso, tá? Melhorar essa situação aqui. Mas olha só. Quando essas entradas aqui aparecem na entrada do circuito, aparece tudo de uma vez em princípio. Vai ficar mais claro um pouco mais para frente, porque quando a gente criar o elemento com memória ele recebe um sinal de sincronização, que vocês vulgarmente vão chamar de clock. E vocês vão ver que hora nenhuma eu vou chamar de clock, porque eu não gosto desse nome. Eu acho que é o nome que mais atrapalha do que ajuda. Primeiro, que não é clock. Não tem nada a ver com relógio. Segundo, que quando você fala que é clock, dá uma noção de que é um sinal periódico. E ele não é periódico. Ou pelo menos ele não precisa ser. Na maior parte do tempo ele não é. Nos sistemas reais, né? Na maior parte do tempo ele não é periódico. Pode ser. Na maior parte do tempo não é. Então ele não tem nada a ver com clock. Tudo bem? Por isso que eu não gosto desse nome. Mas eu entendo que é um nome clássico. Tem algumas coisas que eu consigo brigar contra, algumas não. Todo mundo ok? Mas aí vocês vão ver que normalmente esses dados aí eles são produzidos por sistemas que têm algum tipo de sincronia. E essa sincronia serve para as coisas acontecerem basicamente tudo ao mesmo tempo. Ou pelo menos bem pertinho no tempo uma da outra. Tá? Só que aí repare, se eu apresento todos esses dados que estão em vermelho de uma vez só, para ele, tá? Esses dois dados aqui vão ser calculados imediatamente. Esse aqui também e esse aqui também. Tudo isso aqui vai ser calculado de uma vez só, não é? Hã? Por que o quê? Porque, calma. não vai interferir diretamente no C1 no primeiro. Claro que vai. Claro que vai, mas isso aqui não é combinacional? Tem memória aí? Como que o cálculo está acontecendo? O cálculo do segundo está acontecendo no mesmo instante do primeiro? Como é que é? Se os dois acontecem ao mesmo tempo, o estado inicial do C1 seria zero? Do segundo, sim.
Não, eu não sei qual é o estado inicial desse valor aqui, que eu vou chamar de x aqui. A real é que eu não sei onde ele começa. Mas ele começa em algum lugar, né? Que só tem 0 e tem 1. A sensação de que ele necessariamente é gerado no momento seguinte, a entrada dos valores do segundo módulo parece ser algo objetivo. Isso não quer dizer que a segunda coluna lá, o da esquerda, não vai calcular alguma coisa. Mas aí meu ponto. Parece que vai calcular algo diferente do esperado. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui para você. Você já pegou isso. Mas repare, cuidado, porque normalmente você vai ver o livro, o professor falando assim, primeiro calcula esse, para poder esse dado estar disponível, e depois calcula esse. Mas não é isso que acontece. Na caixa preta? Não é isso que acontece. Você vai calcular isso ao mesmo tempo disso. Já tem os dados aí. Só que na hora que esse aqui, depois que esse aqui terminar, essa informação pode ter mudado. E aí esse cara vai calcular uma segunda coisa. Ele vai calcular 2 vezes. Percebeu? No instante inicial e depois de receber a informação. Exato. E aí a primeira coisa que ele calculou, a gente vai chamar de, tipo, isso aqui, tá? Inclusive a gente usa um símbolozinho aqui de X para dizer que é uma coisa inválida. Por quê? Porque esse cara aqui está inválido até essa portinha terminar a conta dela. Ela demora um tempo para isso. Mas ela calcula alguma coisa ao lado esquerdo. E por que isso é importante? Porque pode ser que ela coloque alguma coisa aqui e depois ela muda de ideia. Fala assim, não, peraí, mudei de ideia. Pode ser que ela calcule pode ser não, ela vai calcular alguma coisa aqui, pode ser que ela mude de ideia. Sei lá, pode ser que esses sinais aí vão para 0 e 0, de repente ela muda de ideia em algum momento, por conta do resultado do que o primeiro cara fez. Você entendeu o problema? Todo mundo ok com isso? Mas sim, tem esse problema de o dado que é produzido aqui, as informações são produzidas aqui, elas só são válidas depois que esse aqui terminar de calcular as coisas. Então, se isso aqui demora T para calcular, e esse aqui demora T para calcular, eu preciso de 2T para poder observar alguma saída válida lá, dados válidos. E aí, se você nessa coisa. isso vai ser NT vezes 2. E se eu começar a botar mais colunas? Exatamente. E se eu quiser fazer um somador de 8 bits? Preciso de 8, né? Você já está levando em consideração aquela caixinha dupla, né? Que caixinha dupla? Você definiu para 2 bits ou Não. Já vamos lidar com isso. Era melhor eu ter feito, mas agora eu já comecei. O que vai acontecer aqui? Entrar nos dados aí em cima, todo mundo vai calcular alguma coisa. Depois de T tempo, o S0 aqui tem um dado válido. E aí, eventualmente, ele vai influenciar o que acontece nesse aqui. Então, depois de mais T, eu tenho um dado válido aqui. Mais T, um dado válido aqui. Mais T, mais T, mais T, mais T, mais T. Só um segundo. Quanto tempo demora até todos os bits estarem num estado estável? Estável não é a palavra que eu quero. Num estado válido. 8T. Tá? 8T. Então, se eu vou fazendo isso
nessa arquitetura aqui, quanto mais bits eu colocar aí, mais tempo eu preciso esperar entre o momento que eu botei as entradas e o momento que eu olho as saídas. Certo? Tá? Eu preciso esperar mais tempo. Todo mundo tá vendo? Aí quanto? Quanto depende do T de cada um desses. Depende de quanto tempo na eletrônica vai te dar. Isso aí deve ser, hoje, numa escala aí, deve ser de picosegundos hoje em dia, tá? Isso é muito rápido. Isso não quer dizer que a gente não queira fazer alguma coisa melhor do que o que tem aí. Isso em VHDL também acontece isso, sei lá, o sistema ele roda pela primeira vez, identifica o padrão e só repete. Como assim? Em VHDL a gente acaba construindo os componentes. E muitas vezes a gente tem essa costume. Um componente a gente diz que vai conectar em outro e aí depois Isso aí. a gente define o teste bench para poder jogar um impulso para poder a gente observar essa resposta do Sim. sistema. Ele vai, se a gente conseguir observar um intervalo de tempo pequeno o suficiente, a gente vai conseguir ver a onda crescendo. Depende do nível da simulação que você está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você escreve lá em VHDL, você escreve isso aqui, as equações fecham numa caixinha e faz isso daqui, tá? E bota lá no processo, e não fala quanto tempo demora o processo não demora tempo nenhum. Aí você não consegue ver isso aqui. Então, se declarar um espaço de processo de tempo, a gente vai conseguir ver. Sim. Só que quando você faz isso, você fala quanto tempo o processo demora para acontecer, você não consegue sintetizar. Sintetizar é transformar em hardware. Porque não tem, pelo menos a gente não sabe como sintetizar um hardware com exatamente o timing que você quer, com essa temporização assim desse jeito. A gente consegue fazer sincronia, mas não isso aí que você está querendo fazer. Falar assim, essa portinha tem que gastar um microsegundo. Isso a gente não consegue fazer. Tranquilo? Só que depois que você faz a síntese lá em VHDL, tem vários níveis que você vai, de detalhamento que você vai criando no sistema. Tá? O primeiro nível, provavelmente, a gente chama de untimed. Ele não tem essa temporização, ele só tem sincronizações. Aí você faz uma primeira síntese, que a gente chama de síntese lógica. Sai outro VHDL aqui, sai outro VHDL. Mas quando você faz essa síntese lógica, quando você vai usar VHDL para seguir esse fluxo aqui, tá, de implementação do hardware, você vai usar algumas caixinhas pretas pré-definidas, que um certo fabricante já fala para você. Ah, essa caixinha tem tanto de atraso, essa caixinha outra tem tanto de atraso, essa caixinha aqui tanto de atraso. Tá? Aí você tem um VHDL aqui com essa temporização que veio dessa informação das caixinhas que já estão prontas, que o fabricante sabe fazer. Tá? Então você tem um modelo agora com o tempo. E aí depois você vai fazer outra síntese que cospe um outro VHDL ou outra coisa, normalmente nem tanto VHDL, mas dá para descrever isso aqui no VHDL também, tá? Que também é um modelo de tempo, mas essa síntese física, eu vou fazer o layout do chip mesmo, tipo uma planta baixa do chip, ele vai decidir, essa portinha lógica vai ficar aqui, essa outra vai ficar aqui, sei lá. Uma portinha lógica vai ficar aqui, essa outra vai ficar aqui, e vai ter um fio assim, com essa configuração aqui, com essa geometria. E aí a gente consegue calcular quanto de atraso que o fio contribui. A peça eu já sabia aqui, ó. Aqui eu adiciono ainda a informação da conectividade. Isso. Que a conectividade importa. Principalmente sistema de alta velocidade. Importa muito. Inclusive, o maior gargalo de temporização é a conectividade e não as portas lógicas hoje. Já há muito tempo. A porta lógica é muito mais rápida do que a gente imagina. O fio é muito mais lento do que a gente imagina. O fio entre aspas, né? Ok? Então, você vai validando o seu sistema à medida que você vai tendo mais informação, porque pode ser que você chegue... Pode ser que você chegue aqui e fale assim, tá tudo ok. Mas você chegue nesse nível aqui, aí você não tem os atrasos necessários mais. Aí o que você precisa fazer? Voltar aqui e refazer alguma coisa lá aqui em cima. Mudar alguma coisa aqui em cima.
Aí pode ser que você arrume a segundo nível e aqui não está batendo ainda. O que você vai fazer? Voltar aqui ou voltar aqui, mexer e fazer coisas que melhoram esse desempenho aí. Todo mundo ok até aí, gente? Todo mundo bem? Beleza. Sim. Então ali o S7 ele calcula até 8 respostas diferentes, mas até uma válida só. Como é que é? O S7 ele pode gerar até 8 respostas diferentes, mas só vai ter uma válida. Porque ele continua calculando até Isso aí. Esse S7 aqui, ele pode ficar subindo e descendo assim várias vezes até ele falar, cheguei no meu lugar. Ele continua calculando até o que vai chegar. Está sempre calculando. Todas elas estão sempre calculando tudo. Essa é a graça do hardware. É tudo em paralelo. É tudo ao mesmo tempo. Ok? Tu botou o dado lá e calcula alguma coisa. Se o dado mudar porque uma outra portinha mudou, ele faz outra coisa. Muda de novo, ele muda de novo, muda de novo. Até uma hora que estabiliza. Todo mundo bem, gente? O último C-Out, ele sai junto com o S7? Sim, é o C-Out aqui, ó. E o T, ele é o clock ou não? Não tem clock aqui. T é o tempo que demora para uma porta propagar o sinal dela, calcular alguma coisa dela. Não tem clock aqui. Tudo bem? Todo mundo ok até aí? Então o que a gente tem? Eu tenho uma caixinha que entra A, entra B, tem 8 bits cada uma dessas aí, tem um carry in, ela calcula uma soma de 8 bits e calcula um carry out para mim. Isso aí a gente vai chamar de somador de 8 bits. E todo mundo já sabe o que ela faz, certo? E se eu tiver agora que, a partir disso daqui, fazer um somador de 16 bits? Hã? Calma, vamos por partes. Eu vou fazer mais complicado do que parece, mas é bem simples. Todo mundo entendeu o problema? Calma, presta atenção, porque eu vou fazer de maneira mais sistemática. Presta atenção, filho, comigo. Presta atenção, porque eu vou fazer de maneira mais sistemática. E aqui vai parecer que é trabalho desnecessário. Na hora que você falar, porque isso aqui é fácil. Na hora que eu falar, faz um multiplicador de tantos bits com um de menor, aí você vai olhar e falar assim, caralho, fudeu, porque você não vai prestar atenção na conta que eu vou fazer agora. Então presta atenção no que eu estou fazendo, ok? Então eu quero somar um número A, eu vou marcar aqui embaixo quantos bits eles têm, esses pedaços, para gente ninguém perder a conta aí na cabeça de quantos bits tem em cada parte, tá? Quero somar A mais B, 16 bits cada um. Só que eu tenho somadores de 8 bits, então eu tenho que quebrar essa coisa em coisas de 8 bits. Tudo bem? Então presta atenção. Vocês concordam comigo que lá no começo a gente multiplica por 10 elevado a oitava, 10 elevado a alguma coisa, para ir deslocando as colunas, não é? Vocês concordam comigo que a gente vai multiplicando por 2 elevado a alguma coisa? Cadê o de 2? Tô perdido. Aí onde? Mas eu não escrevia assim algébrico? Não. Escrevi aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu vou multiplicando por 2 elevado a alguma coisa para ir representando as colunas no sistema binário, certo? Então, vamos lá. Eu tenho A que tem 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tudo isso junto eu chamei de A. Vou quebrar em partes de 8 bits. Então tem uma primeira parte aqui, que eu vou chamar de A, L de low, a parte menos significativa. Isso aqui tem 8 bits. O outro eu vou chamar de A, H,
De high, a parte mais significativa, isso aqui tem 8 bits, concorda? Quê? 3 o quê? Digamos que a gente está com um componente menor que quisesse representar, que quisesse... Vai quebrando em mais partes. Os nomes, assim, eu ponho a N1, N2, N3, pra dizer que é o do meio. Do jeito que você quiser, filho. Eu começaria a usar subíndices com números também, mas eu acho que é mais razoável. Mas você já dá o nome que você quiser, tá? Então vamos lá. Quer dizer que eu posso escrever o A como sendo? Vamos lá. AH, que tem 8 bits, vezes o quê? Quanto? AL8? Por que vezes AL8? Quê? Se é soma, por que você está multiplicando? Vamos lá de novo. Deixa eu voltar, deixa eu dar um passo atrás, filho. Pode ser? Como é teu nome mesmo? Vou dar um passo atrás, Matheus. Quando eu escrevo 27, a gente fala que isso aqui é 2 vezes 10 a 1 mais 7 vezes 10 a 0, certo? Aqui eu tenho AH vezes alguma coisa. Que coisa? Quanto? Não, BH não tem nada a ver com isso aqui. Eu não uso 10 elevado a 1 para dizer que está na coluna 1. Eu não uso 10 elevado a 0 para dizer que está na coluna 0. Quando são 10 bits, quando são 10 dígitos, certo? Certo? O AH8 está em qual coluna? Qual? Aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está em qual coluna? Ele começa onde? Na coluna 8. Está todo mundo vendo que ele começa na coluna 8? Certo? Então eu vou multiplicar por quanto ali em cima? 2 a oitava. Que é para dizer que está na oitava coluna. Qual? Bora, filho. O que você não entendeu? Você tem que entender isso aqui. Se você entender isso aqui, você não entende todo o resto. O resto é só álgebra. Diz para mim o que pegou aí. Sim? Não. Você mesmo. Não, você mesmo. É, você mesmo. Hã? De camisa verde, velho. Hã? É que tu fez uma cara de tipo... Entendeu? Todo mundo entendeu isso aqui? Eu vou quebrar em duas partes. 2, entre aspas, dígitos. Um deles eu estou chamando de AH, outro estou chamando de AL. E estou fazendo a mesma brincadeira de uma coisa vezes 2 elevado à coluna onde o negócio aparece. Mais o outro vezes 2 elevado à coluna onde ele aparece. É a mesma regra o tempo todo. Eu falei que eu ia ficar só fazendo coisa que vocês já sabem. É porque vocês take for granted, né? Tipo, e aí vocês não pensam na coisa, aí vocês acham difícil. Mas é a mesma coisa que vocês fazem o tempo todo. Todo mundo pegou isso aqui? Esse passo? Então, isso aqui vai ser mais AL, tem 8 bits, vezes 2 elevado a quanto? 0, porque ele está na coluna 0. Mesma coisa para o B. Vou separar em BH, que tem 8. Em qual coluna ele está? AH. Em qual coluna ele está? Perdão. BL. Minha cafeína está baixa. Certo? Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem até aí? Aí a gente pode botar coisas iguais em evidência, não é? Então posso escrever assim, ó, AH8 mais BH8, 8, quer dizer que tem 8 bits. Quer dizer que esse mais aqui é essa caixinha preta aqui,
porque ela soma coisas de 8 bits. Esse mais aqui eu não sei fazer, é o que eu estou tentando fazer. É o mais com coisas de 16 bits, estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença, né? Tá, então vamos lá. Vezes 2 elevado à oitava, mais AL, mais BL, 2 elevado a 0. Todo mundo bem com isso? Esse pedacinho aqui é essa caixinha. Esse pedacinho é essa caixinha, certo? Então vamos lá. Onde é que entra a multiplicação? Que multiplicação? Aqui você disse que a gente ia saber fazer. Quê? Eu não fiz a multiplicação, vou fazer a multiplicação na aula que vem. Ainda não mexi com multiplicação, estou fazendo só a soma. A multiplicação a gente vai fazer a partir da soma. Mas... Vamos lá, entende bem a história da soma. Então eu preciso, vamos lá, ó. Uma caixinha, duas caixinhas, certo? Então aqui eu tenho A, B, C, A, B, C. Essa aqui produz Cout e soma, Cout e soma. O que entra aqui? Vamos fazer primeiro o do lado esquerdo. Perdão, o do lado direito aqui, ó, em cima. O que entra ali? AL8. O que é que entra... Aqui tem 8 bits. O que é que entra aqui no B? Tem 8 bits. O que é que entra no CIN aqui? 0. Todo mundo tá vendo, né? O que vai sair daqui? Vamos chamar isso aqui de SL8? Seguindo a mesma lógica? E aqui tem um carry que vai ser produzido, certo? Segura um pouquinho. O que é que entra aqui? AH8, os 8 bits que entram aqui. O que é que entra aqui? O que é que sai daqui? SH8. O que é que sai daqui? O carry da operação. Carry da outra coluna. Já vamos mexer no carry, calma. Calma. Hã? Porque a pergunta é, o que entra aqui? Essa soma aqui pode acontecer. Cadê? Onde é que aconteceu? Exatamente esse fenômeno aqui, certo? Ela pode produzir carry, né? Que tem que ser transportado para a próxima coluna. Isso aqui, por isso que eu fiz essa continha aqui, ó, para você ficar bem visível que isso aqui pode acontecer. Não importa quantos bits você está somando lá. É uma coluna. Se está somando a coluna, tem um carry que tem que ser transmitido para a próxima. Beleza? Cadê o negócio? Isso quer dizer que eu preciso pegar o carry daqui, somar aqui. Então, fiz um somador de 16 bits a partir de somadores de 8 bits. Ainda é tranquilo de fazer isso. O multiplicador aqui é um inferno, tá? Pode confiar em mim. O multiplicador é um inferno. Esses aqui ainda são tranquilos. Mas qual é o segredo para conseguir fazer o multiplicador? Abrir essa soma, abrir isso aqui, ó. Por isso que eu preferi abrir aqui agora e parece mais complicado do que precisa, mas confia em mim. Se você não entendeu isso aqui, você precisa parar e entender isso aqui. Todo mundo tá vendo? E todo mundo pegou o que está acontecendo, certo? Tá? E aí o resultado, como é que fica o resultado? O resultado é esse bloco aqui, que é SH8 vezes 2 elevado a 8, mais SL vezes 2 elevado a 0. Esse é o resultado. E o que significa 2 elevado a 8?
Significa deslocar 8 colunas para a esquerda. Certo? E o que significa 2 elevado a 0? Desloca 0 colunas para a esquerda. Pensa sempre do mesmo jeito. Pensa sempre igual, tá? Quanto mais igual você sempre pensar e ficar repetindo, melhor. Todo mundo entendeu isso que eu fiz aqui agora? Todo mundo pegou a ideia? Super tranquilo, né? Todo mundo bem? Eu vou parar por aqui, na aula que vem eu vou fazer 2 coisas com vocês. Que ainda vai ser comigo ainda, me ensinar a estar viajando. Vamos dar uma melhorada nesse caso, nessa coisa desse atraso aqui, porque a gente consegue fazer melhor. A gente consegue fazer melhor do que o que está aqui. Tá? E vamos fazer a multiplicação. Beleza? Mas já adianto, o segredo para entender as multiplicações é isso aqui, ó. Essa ideia que nada mais é do que a conversa que a gente começou aqui atrás, ó. Tem várias colunas e a gente tem uma forma de representar essas colunas algebricamente. A coisa que você já faz... Desde qual série que você faz isso? Quinta série, sexto ano, sei lá. Segundo o colega ali. Já tem tanto tempo que vocês fazem automático. Só que aqui, se você fizer automático, você provavelmente vai ter dificuldade. Não faz automático. Beleza, turma? Bom descanso para vocês. Até quarta-feira.